né? Isso é segregação. É sempre estar no mesmo lugar, nunca variar, nunca mudar de lugar. O Guattari também, né? E a dificuldade de lidar com a diferença, né? No máximo, a diferença é a arrumadeira, é o empregado que precisa cuidar da segurança desse elite, né? O Guattari também, quando ele fala, né, dos turistas que fazem viagens quase imóveis, mesmas cabines de avião, mesmos quartos de hotel e mesmas paisagens vistas na televisão e prospectos turísticos. E que eu acho que a pichação rompe com isso, né? A pichação é uma forma de pensar a cidade que não é pautá-la pela mesmice. Já tem aí, tá longe ainda? Daqui a pouco elas... E ao mesmo tempo que a gente queria esse mundo, o mundo global, o mundo que não há mais lugares fixos e tal, práticas, a gente pode pensar como hip hop, a pichação, essas práticas periféricas e ao mesmo tempo políticas, elas têm reivindicado o lugar. Não, nós temos um lugar como identidade fortemente marcada, né, por um lugar, pela periferia, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que se constrói, olha, vivemos um mundo... Não, os grupos sociais estão cada vez reivindicando um lugar, e isso é interessante pensar. E a pichação vai se apresentar para nós como esse espaço cultural distinto ou mesmo marginal de expressão, né? E eu acho que é esse o desafio que essa prática coloca para as grandes cidades, que é de questionar qual cidade queremos. A dos executivos, dos condomínios fechados, muros e cercas que separam, excluem, violentam, desprezam o estranho, o estrangeiro, o pobre, o marginal, que não é considerado cidadão, ou uma cidade que, pelo contrário, denuncia essa situação e apresente novidades, inovações, enfim, permita-nos vida, de alguma maneira, né? Eu acho, e é curioso pensar qual é o principal espaço de expressão da pichação, e justamente o principal espaço de definição da segregação, que são os muros, né? Os muros que a Teresa Caldeira tão bem apresenta na cidade de Muros, né? É curioso pensar que esse o lugar, como que dizendo, né? E você aí dentro, estamos aqui e não nos importamos com você. Ou como afirma o próprio Djan lá no documentário Picho, metendo foda-se mesmo e detonando os muros. Ou, como me disse na época da pesquisa, um pichador lá no Extinto Point da Vergueiro, né? Que para ele, pichar um prédio de luxo era como dizer aos moradores: cheguei até aqui, poderia ter entrado para roubar, mas hoje só vim pichar. Então mostrar que, olha, tem a potencialidade da violência. Se quiséssemos ter até essa potencialidade da violência, nós teríamos. Mas a gente está aqui mais para denunciar e para mostrar essa exclusão, né? Para mostrar essa dimensão dos poderes e dos contrapoderes da cidade. Para pensar, e aí para uma reflexão mais sobre o urbano, o que o Lefebvre vai chamar espaços de representação e representações dos espaços. A representação dos espaços como esse modo como o poder político, econômico, social pensa a cidade. Como a prefeitura pensa a cidade para organizar para a Copa, como o governo pensa a revitalização da luz para que a elite vá lá na Sala São Paulo assistir com tranquilidade os concertos. E por outro lado, esse espaço de representação, que é quem está criando espaços alternativos na cidade, formas alternativas de repensar a cidade, que aí a gente pode pensar a discussão da literatura periférica, a pichação, hip hop, uma série de outras práticas culturais, sociais, que é o próprio movimento de moradia, né, pensando na realidade de São Paulo, está pensando outras possibilidades. Pensar o urbano, como afirma o Lefebvre, para além do urbanismo, né? Pensar o urbano, ou, como diz um outro pensador, o Michel de Certeau, que em diálogo muito próximo com o Lefebvre, pensar as estratégias, que são o poder político, o poder público, pensar na cidade, são as estratégias. E pensar, por outro lado, as táticas. O que são as táticas, né? As táticas as ações pequenas, minúsculas, que cada um dos agentes constrói para se contrapor essa estratégia. O que é a pichação, senão essa tática, né? E o de Certeau vai falar, tática é a arte de... Já é o monstrinho? É a arte de... Já vou correr aqui para não ser consumido pelo monstro. A pichação é a arte de se articular no campo do outro, né? A tática é isso. E a pichação é uma tática, é a tática de se contrapor a essa cidade segregada, de denunciar essa cidade segregada. Eu acho que isso é importante para nós olharmos, né? E aí eu vou ler uns trechos aqui, né? De Certeau nos fala de relatos que pretendem narrar práticas comuns, experiências particulares, frequentações, solidariedades, lutas que organizam espaço.
Com isso, o autor tenta mostrar como as ações dos usuários que supostamente estariam entregues à passividade e disciplina podem, se não transformar, ao menos burlar ou tirar um sarro da ordem dos poderes estabelecidos. Esse autor demonstra grande interesse nas práticas de espaço, nas maneiras de frequentar um lugar. Entende que a arte de moldar frases tem como equivalente a arte de moldar percursos, caminhos, que são os rolês da pichação, se pensarmos assim, né? Porque, para o Dessertor, as maneiras de caminhar são também maneiras de fazer, e os relatos também são práticas de espaço. Ou seja, contar história também é praticar espaço, e caminhar, fazer um rolê pela cidade, marcar aquele rolê também é contar uma história e é construir memória, né? E eu acho que essa é uma chave interessante que eu tenho refletido mais e acho que vem bem ao encontro da proposta, que é a dimensão da memória. Uma abstração é um dispositivo de memória, de visibilidade, de ser reconhecido, né? E um dos títulos de um dos textos que eu escrevi é "Quem não é visto não é lembrado", né? Se a gente for olhar mais a fundo para ela, a pichação, e pensar toda a dinâmica, é não só quem não é visto não é lembrado, mas quem não se arrisca não é lembrado, né? Então, e que não é novo isso, né? Se a gente olha lá o Fernando falando dos heróis gregos, que é o Fernando que estuda lá a Grécia, né? Ele vai dizer, ao discutir essa Grécia antiga, né? Como que a morte situava-se na chave do esquecimento e da ausência da fama, né? A verdadeira morte. Ele vai dizer, ao falar dos heróis gregos, existir esteja-se vivo ou morto, ser reconhecido, estimado, honrado. É sobretudo ser glorificado, ser objeto de uma palavra de louvor, de uma narrativa que conta, sob a forma de uma gesta retomada e repetida sem cessar. Um destino por todos admirado. Nesse sentido, pela glória que ele soube conquistar, devotando sua vida ao combate, o herói inscreve na memória coletiva do grupo sua realidade do sujeito individual, exprimindo-se numa biografia que a morte concluiu e tornou inalterável. Pelo canto público dos feitos a que ele se deu por inteiro, o herói continua, além do traspasso, presente a seu modo na comunidade dos vivos. Tornada lendária, sua figura tece, associada com outras, a ter uma permanente de uma tradição, que a cada geração deve aprender e tornar para aceder plenamente através da cultura à existência social. Então é pensar, o monstro já apareceu ali, então vou só fechar, é pensar que essa abstração é uma forma de ser reconhecido, de entrar para a história, de fazer memória. Não é por acaso, quando a gente pega a troca de folhinhas, que a folhinha de quem morreu, quem de fato deu a sua vida por essa prática é mais reconhecida. Ele morreu, porém ele continua vivo dentro de um grupo que de repente a gente podia pensar, é até contraditório, né? É um grupo que destrói o patrimônio? Não, é um grupo que constrói uma memória própria para aquele grupo e que não se reconhece nas obras de memória oficiais, estratégicas ou das representações do espaço, mas constrói os seus espaços de representação da sua memória e a abstração é esse dispositivo de memória, de reconhecimento, de visibilidade. E aí, para fechar mesmo, eu diria que a pichação é a tática juvenil e periférica que se contrapõe ao discurso oficial, o das estratégias de gestão das cidades, do urbanismo e mesmo das formas estabelecidas de arte e intervenção artística. A pichação é a política da antipolítica urbana, é a arte da anti-arte. Despretensiosa e ao mesmo tempo engajada, e se a entendermos dessa forma, devo concordar plenamente com Efraim Medina Reis, e pedir não apenas menos artistas e mais puntas, mas também mais jovens brincando, dançando, pichando, mais velhinhos jogando dominó, também dançando e pichando, mais controvérsias, mais diálogos entre os diferentes e menos cercas que homogeneizam e excluem no mundo cada vez mais pautado pela mesmice. Enfim, mais pessoas escrevendo e reescrevendo as cidades e seus espaços por meio de suas práticas cotidianas e suas relações sociais. Que a cidade informal proporcione outras formas mais criativas e criadoras de diálogos e interação à falsa cidade formal. Menos segregação e urbanismo opressor, por favor. Então, sobre essa questão dos ruídos, acho que essa relação com a escola, acho que é interessante pensar, né? Porque quando eu vou fazer a pesquisa nas escolas, para pensar a relação dos jovens com a escola, o que eu estou interessado em ver aqui são essas relações de sociabilidade juvenis que acontecem nas escolas, é justamente o que a escola quer extirpar
de dentro. É isso aqui, então o professor falou, o que você quer ver, o que é o nosso problema aqui. Para ele tem que ser um problema. Então acho que sim, a escola é um ponto importante, que essas coisas são também gestadas, não unicamente. Eu acho que muitos grupos de pichação começam na escola ou se articulam, né, usam a escola também como um espaço importante de articulação. Ou a parte de trás dos cadernos, isso que era interessante, a parte de trás dos cadernos toda com as marcas de pichação, e às vezes o menino era, quando eu ia lá no Point da Vergueira, o menino estava com o caderno da escola, ou seja, ele deixou de ir para a escola e foi para o Point. Então, a questão do funk, né? O funk, por exemplo, que é esse ruído, e aí é um ruído mesmo, né? Tem toda a política do som em São Paulo, de como combater a Operação Pancadão e tal, que está dentro da escola, então o menino está com um troço parecido com esse, talvez até bem mais moderno que esse, e aí coloca o som lá no fundo e está lá ouvindo dentro da sala de aula, e a professora não consegue conter, a escola quer proibir, teve em São Paulo, teve uma legislação estadual para proibir o uso de celulares nas escolas, então, e é muito parecida a similaridade com o presídio, que os alunos também identificam, que desde a arquitetura até algumas regras. Mas eu acho que é isso. A dificuldade, a escola é a principal, porque é a instituição que está mais ligada tem a palavra, embora muitos pensem assim, né? Mas para atuar diretamente com o jovem, mas eu acho que de uma maneira geral as cidades, a sociedade, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com esse ruído, seja o ruído do funk, o ruído, né? Nas escolas eu trato como a dimensão das zoeiras dos alunos, então como que é difícil o professor lidar com a zoeira, com essa coisa que não se contém. Mas a gente pode pensar, a visualidade da pichação em São Paulo, um caso interessante é o dos skatistas. A gente teve recentemente todo o conflito numa praça que foi tida como grande obra de revitalização do governo da gestão Kassab. E aí, praça toda do cimento, uma maravilha para andar de skate, só que muitos skatistas foram e isso gerou um problema até por conta do barulho do skate, mais até, e ao mesmo tempo pela criminalização, né? Próximo de casa tinha uma pista que foi fechada, foi destruída para criar só cimento, passou cimento, porque juntava maloqueiro, juntava maconheiro, é um pouco essa criminalização do jovem, e aí o que eu falo, talvez olhar para a escola, a especificidade da escola é como que quando vai para a escola essa criminalização aumenta muito mais, é muito curioso ver, e até chocante, como que os professores criminalizavam excessivamente esses jovens. Então, se eu queria ver criminalização do jovem, não era olhando para a pichação, era olhando para dentro da escola, foi efetivamente. E da escola pública, porque a escola onde vai jovem pobre, e eu tive contato, acesso a algumas escolas privadas de classe média alta, as ações dos meninos são as mesmas das duas escolas. É diferente que uma vai ser tido como bandido, perigoso, marginal, outro indisciplinado, rebelde, às vezes culpa até dos hormônios, na via geral, já está a fase dos hormônios. Então é mais fácil criminalizar esse estudante que vai lá, de repente solta a bomba no banheiro, faz uma série de coisas. Mas eu vou para uma escola privada de classe média alta em São Paulo, os alunos arrancaram a porta, os alunos tocaram fogo no mouse do computador, mas lá e abafou-se, né? Que essa coisa, se acontece, esses dias eu vi uma matéria na Folha fantástica. 3 meninos de uma escola de classe média alta de Pinheiros, essa é a descrição da escola, fizeram uma espécie de emboscada para uma menina, né? Para tentar assediar a menina e tal, e não deu certo, a menina fugiu, foi para a escola e denunciou, mas nós não vamos citar o nome da escola para proteger os estudantes. Agora, se é na periferia, a escola estadual, tal, vai na porta da escola e se brincar, se liberar, mostra, se o menino tiver mais de 18 anos, vai mostrar a cara dele. Então, eu acho que essa falta por outro lado, como se expõe pouco essas mazelas e os problemas da classe média alta, e como se criminaliza e se expõe, se publiciza das classes populares, coisa que a gente percebe que é comum. A diferença é que um vai ser criminalizado, o outro, no máximo, é caso para levar no psicólogo, né? Vai tratar, ou vai dar uma ritalinazinha. Não, isso é um transtorno de déficit de alguma coisa, vamos receitar uns 2, 3 remédios aqui para o menino ficar mais tranquilo. Acho que é um pouco por aí. Uma viagem para Disney, ou um tablet novo, né? Um iPad novo, enfim. Desculpa, seu nome? Tuane.
Então, com certeza não vou resolver as dúvidas, talvez cause até mais confusão, né? E espero que sim, que cause mais confusão ainda, talvez aí o papel vai ser cumprido. O que eu acho que primeiro, pensar esses termos, talvez, como tipos ideais, né? Na prática, puros, eles não existem, né? Então, e como contextuais. Então, o que é estratégia no momento pode virar tática no momento. Tem esqueci o nome do autor que fala Poéticas da Nação lá, o Herzfeld, que ele vai falar como que até o que a gente chama o Estado, o poder público, parece que é um troço homogêneo, grande. Isso também é muito segmentado, tem táticas ocorrendo dentro daquilo. Então, por exemplo, você pega em São Paulo, a gente estava conversando hoje, certo, falando do hip hop. O hip hop tem usado elementos do Estado, do poder público, para sobreviver, para construir projetos, para construir coisas, recursos de Secretaria de Cultura, recursos, projetos e tal, uma série de coisas, ou das ONGs, que tem também verba. Então, olhar para os dois lados sempre contextuais. Por um lado, isso que é estratégia, que é o planejamento macro, ele também é multifacetado, tem uma série de coisas diferentes dentro dele, acho que isso é importante de olhar. Por outro lado, o que é a tática, o que é essa coisa infinitesimal, ela pode também ser capturada e virar um planejamento, como você falou, uma medida que também eu acho que, não sei em outros lugares, em São Paulo também o hip hop em grande medida entrou nessa lógica, inclusive de ser quase um projeto de missão civilizatória. Vamos levar o hip hop para os meninos da periferia, porque é legal, traz política. Gosto muito do hip hop, eu acho o hip hop muito bacana. Mas às vezes ele é usado dessa forma também, porque que é a lógica que o Deleuze fala, né, do Estado como esse aparelho de captura, né, vai capturando as coisas. Por outro lado, a gente pode pensar essa tática, em alguns contextos, em outros ela também pode ser máquina de captura, como máquina de guerra. Eu acho que o caso específico da pichação, dessa máquina de guerra, que é difícil de ser assimilada, que hora está num lugar, hora está no outro. Eu vejo pelos points de pichador em São Paulo. Estava na Vergueira, estava na Anhangabaú. Colocou lá a Guarda Civil Metropolitana, porque tinha lá o monumento mais antigo de São Paulo e o único antigo, né? Porque o resto é tudo simulacro de São Paulo, tudo inventado. E aí, colocou a Guarda Civil, não deixa mais ninguém parar aqui. Esse monumento tem que ser preservado. Vai todo mundo para a Vergueira, não tem problema, né? Começou a repressão na Vergueira, volta para o centro, para uma outra localidade. Então, aparece aqui, eu acho que a pichação, eu digo isso para falar o quê? Talvez essa máquina, é o que é mais difícil de ser capturado, né? Pensa que capturou aqui, está saindo com uma linha de fuga ali, criando coisas de contraposição do outro lado. A gente vê isso em vários lugares de galeria que quer levar pichação, que acha legal, e os caras começam a botar para quebrar e puxar, isso é um problema, não sei. O Djan deve ter falado da Bienal de Berlim aqui. Ele é a principal referência para falar sobre isso, mas eu acho de todas as práticas, como que essa pichação ela cria essa tensão, é uma máquina de criar tensão também, de criar esse ruído nesse sentido, que é esse conflito que também, e que é extremamente criativo e criador. Acho que o conflito é o momento da criação, né? Se a gente for pensar, e eu acho que a pichação cria uma série de dispositivos interessantes. Olhar para essas táticas que são criadas, a gente pode pensar as táticas de memória, mas quando eu pego o modo como esses grupos se configuram nas diferentes cidades, pode pegar BH, Rio, aqui, Salvador, São Paulo, mas falo de São Paulo por tal contexto que eu estudei. Quando eu faço a pesquisa no início dos anos 2000, que está todo mundo se encontrando nos points, essa coisa de se encontrar num point no centro da cidade, uma cidade do tamanho de São Paulo, com região metropolitana com 21 milhões de habitantes, mas de repente esses meninos que poderiam ficar lá segregados, né? Meninos pobres, segregados, não, eles conseguem ir para o centro, passando por baixo da catraca, ou pagando, ou seja lá como for, se encontram, vem um cara do extremo sul, encontra com o outro do extremo norte, com o do extremo leste, convidam um para pichar no bairro do outro, para fazer um rolê no bairro do outro, para fazer um rolê junto no centro, e estabelecem uma rede social de fato, uma rede social offline, se a gente for pensar assim. A gente pode pensar que é uma tecnologia social que eles criaram, pensando nessa estratégia de espaços de ocupação da cidade, tecnologia de encontro que aproveita a estrutura da cidade
e vai nessas margens, que essa estrutura está pronta. O centro é um lugar que é mais fácil em São Paulo de ter acesso pelos transportes e tal. Então, você cria essa rede social. Né? Então, acho que isso é interessante pensar. Então, até antes, né, do Orkut fazer sucesso no Brasil, eles já tinham uma rede social da pichação, só que offline, não precisava do online. Tanto que quando cria o Facebook, o Orkut e tal, eles até utilizam de uma maneira muito interessante, mas eles já tinham a rede social criada presencial. Né? Então, eu acho que isso... E o mesmo vale também para essas dimensões do global e do local. Né? O que é local em um determinado momento, a gente pode pensar o hip hop. Será que é local ou global? Né? Como que essas referências vão sendo... E como ele cria uma referência global, mas eles têm as recriações locais, né? que a gente pode pensar no Brasil, nas diferentes cidades. A gente pode pensar os Guarani fazendo hip hop, a gente pode pensar os Maori na Nova Zelândia fazendo hip hop, falando do Capitão Cook, que chegou lá para colonizar, e tendo outras referências, então essa coisa sendo reconstruída. Mas antes até, eu acho, de fechar, só focar isso, de pensar esses termos como termos mesmo. Na prática, a gente tem que olhar para as relações e, nesses contextos, em que momento um determinado elemento vai ser estratégico, vai ser algo e que outro vai ser essa tática, o que vai ser poder ou o que vai ser contra-poder. Né? Porque o contra-poder é muito fácil de virar poder também. Quando eu olho para a escola, e aí já entra um pouco na questão da Ludmilla, e eu estou olhando para os meninos fazer a zoeira, não dá para olhar isso como emancipação. Né? Que eu aponto, a zoeira dos meninos na escola não é totalmente emancipação. É lógico que é um ruído que cria atenção, que mostra que aquele espaço tem problema, mas ela também traz elementos de poderes. Então, a zoeira dos meninos, na ação da zoeira entre eles, tem racismo, tem homofobia, tem machismo, tem uma série de elementos. Então, quando tem os programas de humor que trazem pautas racistas, homofóbicas, etc, etc, isso é reproduzido. Os quadros dos programas de humor que tem ao final de semana são quase todos reproduzidos na segunda-feira dentro da escola, como medida da coisa da causar. E isso reaciona elementos complicados, elementos de racismo, de preconceitos ou mais diversos, de opressão, né? E o que eu acho, e aí mais a questão da Ludmilla, de como que essas práticas, a pichação traz essa dimensão de uma criação, de uma criatividade própria da escola, tá ali, um pouco tira isso, né? Porque acho que a escola foi feita... A grande questão que eu acho é que, na verdade, a escola foi feita para isso mesmo. Não há muitas... Ela tem que criar, eu não sei se, não estou nem pondo julgamento, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a escola está ali para formatar, ela foi criada para isso, para ser um troço, e hoje a gente pode até dizer que ela está bacana, em algumas medidas, porque se a gente vai para trás, apanhava-se, né, podia expulsar. Meu pai fala que teve um desfile de 7 de setembro na escola, na época do regime militar, ele não foi. E ele não foi porque não tinha roupa para ir, era pobre e tal, não tinha como comprar roupa para ir. Ele e os 3 colegas que não foram, no outro dia, todos apanharam na cara do diretor, porque não foram para o desfile de 7 de setembro. Então, esses elementos diminuíram bem, né? Mas o que eu acho é, a escola foi feita para criar uma caixinha, não dá... Assim, não para criminalizar, né? Para dizer, olha, você é assim, sim. A gente sabe que ela funciona para isso. Sim. E acaba, mas se a gente pegar toda a discussão da lógica da reprodução, a gente pode pensar, olha, no fim ela está querendo cumprir o papel dela, que ó, vocês têm que ficar aí no lugarzinho de vocês mesmo, não vai muito além disso não. Você é de periferia, ó, não tem muito escapatória. E o crime é uma opção desse formato, né? Já está formatado, é uma opção importante. E o crime tem uma discussão, tem alguns autores lá em São Paulo, tipo o Gabriel Feltran, uma série de autores têm falado desse crime como um repertório na periferia. Né? Ele é um repertório, não quer dizer que eles são criminosos, mas eles usavam, por exemplo, o repertório do crime até para amedrontar o professor. Não que ele fosse um criminoso, mas ele sabia. Não só ele era criminalizado, mas ele sabia da criminalização. E eu posso usar isso. O professor já ficava com medo. Nossa, perigoso, nada, o menino está tirando sal da cara dele e ele não sabe. Mas o que eu acho que é isso. E eu acho que é muito difícil também de incorporar essas práticas. Eu acho que é difícil por 2 motivos. Porque a escola não está feita...
não é a função, primeiro, e segundo, porque empobrece, que aí entra de novo, é a captura. Você está capturando, e fica chato, imagina fazer dentro, oficina de pichação dentro da escola, fora da escola, como a Sheila me colocou, criar os elementos, aí é criativo, aí a gente não. Lá dentro da escola, mas o que pode e o que não pode, a primeira é como criar joguinhos de videogame educativos. Você não vai competir com a EA Games, que investe não sei quantos milhões coloca um monte de como chama eletrodo, sei lá como é que chama, para captar os movimentos do Messi ou do Ronaldinho Gaúcho, para fazer um joguinho, vai ser chato, não tem jeito, vai ser chato. Ou mesmo rede social é legal com os meus amigos fora para fazer o que eu quiser, tem internet para entrar em pornografia, para ver luta, para assistir o jogo do Corinthians, mas não para vamos pesquisar e tal coisa, vai ser chato. Se isso é importante ou não, aí é outra questão que a gente tem que discutir, se apesar de tudo precisamos sim também discutir as coisas chatas com esses meninos, aí é outra questão, mas acho que é essa tensão e que essas práticas juvenis, seja a pichação, seja o funk, tem colocado, né? E aí é isso, e é o espaço de criatividade, a gente pensar o que a gente pode aprender com isso e para que caminho nós podemos ir, acho que é um pouco por aí. Espero que tenha confundido um pouco mais. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre, sou antropólogo, faço parte do núcleo de antropologia urbana da USP como pesquisador, mas sou professor da Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista, que fica em Santos, lá em São Paulo. Agradeço o convite aos organizadores do evento, Sérgio, Roca, Altijan, a oportunidade de vir falar do evento. É uma satisfação muito grande, porque minha inserção, digamos, no mundo acadêmico se dá pela pesquisa com os pichadores na graduação e posteriormente no mestrado. Então é um tema que é o meu tema de pesquisa, ainda que no doutorado eu amplie, vá pensar outras coisas, mas também a partir da pichação. Então é algo que me interessa muito. É uma grande satisfação estar num evento que reúne pichadores, artistas, professores, e acho que isso é muito rico, estudantes de diferentes áreas, de diferentes contextos. Eu acho que esse é um evento privilegiado para se pensar, até a gente estava discutindo ontem, possibilidades de estender outros eventos e que até amplie, né? De repente um evento para pensar pichação, cidade, marginalidades, e isso que eu acho que é muito bacana para a discussão, né? E aí eu estava pensando também no próprio título, né, o nome do evento, Derivas e Memórias Contemporâneas, e talvez eu acrescentaria, pensando talvez nessa riqueza, tanto do evento quanto da pichação, do que a pichação suscita, para mim, eu pensaria derivas, memórias e devires, né, dessa pichação, pensando os devires como as potencialidades dessa pichação, o que ela pode se tornar de fato, e a riqueza, né, quando a gente conversa com Dijan, com Goma, e todos os pichadores que a gente vai como algo que poderia, e um pouco minha fala que vai nesse sentido, ficar ali sendo restrito como o gueto, o segregado ou a vítima, eles conseguem suplantar e ultrapassar toda essa dimensão sem negá-la, muito pelo contrário, denunciando, e chegaram todos aí. E eu acho que eles trazem muito essa potencialidade de pensar, né? Por isso eu acho que é a ideia dos devires e de como a pichação nos dá uma chave, uma possibilidade interessante para pensar a discussão sobre cidade. A gente teve aqui a brilhante fala da Nube falando sobre Salvador, mas é interessante pensar, e eu vou tentar encaminhar aqui nesse sentido também, não tem como falar de pichação e não falar de cidade, e não falar de espaço urbano, e não falar de cada contexto de em que cidade, que espaço urbano esses jovens estão atuando, né? E o que eu vou tentar aqui, talvez falar menos da pichação, até porque eles estão aqui para falar muito melhor do que eu, mas quem sou eu para dizer para esse público qualificado que é pichação, né? Eu acho que eles têm mais a dizer, acho que a interpretação deles é de primeira mão, né? A minha de segunda, terceira, quarta mão, né? Então eu acho que eles têm mais a dizer. Mas eu queria dizer como que a pichação me suscita
chaves de entendimento. Eu acho que a pesquisa da pichação me suscitou chaves de entendimento para pensar uma série de coisas. Então, se eu começo lá no meu mestrado, lá, de rolê pela cidade, pensando a pichação de um modo mais focado, quando eu dou um passo atrás para pensar a relação entre juventude e periferia, olhando para as escolas públicas nas periferias de São Paulo, nos bairros da periferia de São Paulo, que é a minha tese de doutorado, foi muito interessante pensar ao longo do tempo como a pesquisa com a pichação me ajudou a pensar as escolas e a pensar o que eram esses jovens nas periferias e nas escolas. Então, como que a pichação me fornece chaves de entendimento e de reflexão, essa experiência que eu tive com a pichação, para pensar conceitos como território, espaço urbano, cidade, periferia, gênero, classe social, memória. E quando eu vou para a escola, uma questão que eu sempre enfrentava quando fazia pesquisa com a pichação durante o mestrado, e ia para o ambiente acadêmico dizer o que eu estava pesquisando, mas cadê a violência, cara? Sabe, falando desse troço aí, parece que é um troço bonito até, cadê a violência, né? E uma criminalização que é comum, né? Que está meio inconsciente, né? Tem que se criminalizar. Eu falei, não, é lógico, tem disputas, tem as tretas, mas não é, né? Não tem, a violência está em todo canto, né? Não tem essa violência. Muito pelo contrário, fazer pesquisa com a pichação para mim foi muito tranquilo, né? Foi uma experiência muito tranquila, das mais tranquilas. Mas eu falei, tudo bem, então agora vamos para as escolas, né? Já que não é mais para fugir desse negócio de violência, de treta e tal. E aí, como que a pichação ajuda a pensar isso, que é interessante, né? Quando eu vou para a escola, aí sim eu descubro que é a dificuldade de fazer pesquisa, aí eu descubro e entendo o que de fato é criminalizar a juventude e o jovem pobre num contexto mais amplo. Porque na pichação estava posto, mas quando eu olho para a escola fica mais claro entender o que é essa criminalização do jovem, e acho que a pichação me ajudou muito a pensar nisso, né? E o que eu acho que é interessante entender também é que nessa dimensão dessa relação juventude e cidade, e essa própria criminalização, né, na relação juventude-cidade, nessa criminalização da pichação e dos pichadores, o como, na verdade, e aí pensando na própria ideia de segregação, a gente tem uma relação muito conflituosa e muito complicada, na verdade, e acho que a Núbia colocou muito bem, de como as cidades se estabelecem e se relacionam com os jovens, com os pobres, com os negros. E se juntar os três num só, o quão mais conflitivo e quão mais complicado são. Porque, e a gente pode falar inclusive de ruídos, os ruídos que eu via na zoeira dos alunos na escola, os ruídos visuais que a pichação traz para a gente, para provocar e para apontar, olha, o que é a segregação dessa cidade, e a pesquisa que eu estou começando agora, que são os ruídos do barulho dos carros, os pancadões de funk nas periferias de São Paulo, que é preciso combater com a Operação Pancadão, polícia, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, prisão, né? Então, como que há um ruído, e quanto esse ruído jovem incomoda e ele é criminalizado, né? Então, se de repente, e para a gente pensar inclusive essa criminalização da pichação que há muitas vezes, né? Na verdade não é a pichação que está sendo colocada em questão, o que está sendo colocado são os atores e as marcas sociais desses atores, jovens em sua maioria, pobres em sua maioria, da periferia em sua maioria, grande parte negros. Então é isso que está sendo posto em questão, é isso que está sendo criminalizado, é esse ator social que historicamente é pensado, né? Eu queria, portanto, falar disso, falar dessa segregação, dessa criminalização de certos atores na cidade. E antes eu queria ler um trecho que eu acho que ajuda a pensar, que é do Jacques Rancière, que é o filósofo. Na verdade foi um seminário que ele deu no Sesc em São Paulo, que chama Política da Arte. Eu queria ler um trecho que para mim foi muito... deu um insight muito interessante para pensar pichação e cidade. Ele diz, ao discutir arte, né? Ele vai dizer o seguinte: a arte é definida por uma determinada relação entre o dentro e o fora, que também é uma determinada relação entre arte, trabalho e distribuição do espaço social. Isso nos lembra, portanto, que a arte não é política, antes de tudo, pelas mensagens que ela transmite, nem pela maneira como representa as estruturas sociais,
os conflitos políticos ou as identidades sociais, étnicas ou sexuais. Ela é política, antes de mais nada, pela maneira como configura um sensório espaço-temporal que determina maneiras do estar junto ou separado, fora ou dentro, face a ou no meio de. A arte é política enquanto recorta um determinado espaço ou um determinado tempo, enquanto os objetos com os quais ela povoa este espaço, ou o ritmo que ela confere a esse tempo, determinam uma forma de experiência específica em conformidade ou em ruptura com outras, uma forma específica de visibilidade, uma modificação das relações entre formas sensíveis e regimes de significação, velocidades específicas, mas também, e antes de mais nada, formas de reunião ou de solidão. Porque a política, bem antes de ser o exercício de um poder ou uma luta pelo poder, é o recorte de um espaço específico, de ocupações comuns. É o conflito para determinar os objetos que fazem ou não parte dessas ocupações, os sujeitos que participam ou não delas, etc. Se a arte é política, ela o é enquanto os espaços e os tempos que ela recorta e as formas de ocupação desses tempos e espaços que ela determina interferem com o recorte dos espaços e dos tempos dos sujeitos e dos objetos, do privado e do público, das competências e das incompetências que definem uma comunidade política. E o que eu acho que isso ilumina muito o que é a pichação, porque o que eu entendo que a grande provocação desse ruído visual, né, que a pichação traz é, afinal, o que pode e o que não pode fazer parte dessa cidade. Acho que uma das mensagens que não são, que me transmitem é, quando eu vejo o picho lá no alto do prédio, lá no centro de São Paulo, aqui em Salvador, lá em BH, o que pode e o que não pode fazer parte da cidade, quem tem o poder de definir isso? Né? Será que nós vamos submeter a quem pode ou não pode fazer parte dessa cidade e desses espaços privilegiados da cidade? Porque é interessante pensar, e aí eu reforço mais uma vez, como, novamente, falar de pichação é falar de cidade. Eu acho que o seminário traz, inclusive, essa riqueza. Né? Temos aqui, em Salvador, a própria cidade de Salvador, mas temos São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Manaus, né? Tem todas as cidades para se pensar a partir da pichação. E aí, para falar disso, eu trouxe um trecho de um autor colombiano chamado Efraim Medina Reis, que é um escritor colombiano, que eu diria, se a pichação tivesse uma literatura, seria mais ou menos nesse estilo aqui, uma coisa meio provocativa, ao mesmo tempo engajada e desengajada, crítica e esse cara, eu acho que ele tem alguns dos 3 livros, de acesso a técnicas de masturbação entre Batman e Robin, não sei se alguém... Era uma vez o amor, mas tive que matá-lo, e um livro de poesias que eu gosto também, que é Pistoleiros, Putas e Dementes, Greatest Hits. E aí esse cara, ele veio para São Paulo em 2005, e a revista pediu para ele escrever um texto. Conhece a cidade aí e escreve um texto. E acho que o texto que ele escreveu me suscitou muitas coisas, e eu voltei para o lugar que ele escreve, justamente quando estava pensando em escrever algo para cá. E aí isso me deu um insight. Ele anda pela Augusta, o Efraim, e aí ele vai para a Luz. A Luz, para quem não sabe, é a região, digamos, é a Cracolândia de São Paulo, é a região degradada dos viciados em crack e tal. Tem toda a discussão da revitalização cultural, vamos levar museus, vamos levar arte para tirar essas pessoas daqui e dar à cidade o que merece e tal. E aí ele vai para o Parque da Luz, para essa região chamada Cracolândia em São Paulo, e ele diz o seguinte: de trás de uma antiga estação de trem está o Parque da Luz, numa região decadente, com edifícios que parecem a ponto de cair. No entanto, tudo ali respira vida, ou quase tudo. As esculturas do parque, horríveis e arrogantes monumentos da estupidez humana, deveriam ser fundidas para fazer mais bancos. Minha voz interior diz: mais putas e menos artistas, por favor. É uma região de prostituição também, né? Então aqui é uma provocação interessante, que eu acho que é pensar, e quando eu volto para o Parque da Luz, uma coisa interessante, tem a Pinacoteca dentro do Parque da Luz, né? Que é o espaço do Museu Contemporâneo. E como aquele espaço não dialoga com o que é o Parque da Luz, com as prostitutas, com os velhinhos que ficam jogando dominó, com os craqueiros, com as pessoas que estão frequentando, com os fotógrafos. E quando eu voltei, fazia muito tempo que eu não ia no Parque da Luz e na Pinacoteca,
como se fechar ainda mais. O próprio café, que era aberto, porque era um espaço fora, é um espaço fora da Pinacoteca, ou seja, um espaço dentro do parque, ele se fechou, colocou cercas, né, para não ter essa interferência. Então eu falei, pô, de fato, Efraim tem uma certa razão, né? Mais putas e menos artistas, por favor, aqui, porque a gente está reafirmando segregação, né? Então, eu quero falar justamente, acho que isso suscita, falamos da cidade da exclusão e da limitação, né? Da segregação, portanto. E aí eu trago, quando a gente olha para o outro lado, já que a gente está falando do ponto de vista da marginalidade, se a gente olha para o outro lado, que é quem está no centro, o Bauman, sociólogo polonês, lá vai dizer uma coisa da elite cosmopolita, né? Como que a mesmice é a característica mais notável dessa elite, né? Que tem essa identidade cosmopolita, que é feita precisamente da uniformidade mundial dos passatempos e da semelhança global dos alojamentos cosmopolitas. É criar mundos de iguais sempre, né? Isso é a segregação. É sempre estar no mesmo lugar, nunca variar, nunca mudar de lugar. O Guattari também, né? E a dificuldade de lidar com a diferença, né? No máximo a diferença é a arrumadeira, é o empregado que precisa cuidar da segurança dessa elite, né? O Guattari também, quando ele fala, né, dos turistas que fazem viagens quase imóveis, mesmas cabines de avião, mesmos quartos de hotel e mesmas paisagens vistas na televisão ou em prospectos turísticos. E que eu acho que a pichação rompe com isso, né? A pichação é uma forma de pensar a cidade que não é pautá-la pela mesmice. Já tem aí, tá longe ainda? Daqui a pouco elas... E ao mesmo tempo que a gente cria esse mundo, o mundo global, o mundo que não há mais lugares fixos e tal, práticas, a gente pode pensar como hip hop, a pichação, essas práticas periféricas e ao mesmo tempo políticas, elas têm reivindicado um lugar. Não, nós temos um lugar com uma identidade fortemente marcada, né, pelo lugar, pela periferia, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que se constrói, olha, vivemos um mundo... Não, os grupos sociais estão cada vez reivindicando um lugar, e isso é interessante pensar. E a pichação vai se apresentar para nós como esse espaço cultural distinto ou mesmo marginal de expressão, né? E eu acho que é esse o desafio que essa prática coloca para as grandes cidades, que é de questionar qual cidade queremos. A dos executivos, dos condomínios fechados, muros e cercas que separam, excluem, violentam e desprezam o estranho, o estrangeiro, o pobre, o marginal, que não é considerado cidadão, ou uma cidade que, pelo contrário, denuncia essa situação e apresente novidades, inovações, enfim, permita-nos vida de alguma maneira, né? Eu acho, e é curioso pensar qual é o principal espaço de expressão da pichação e justamente o principal espaço de definição da segregação, que são os muros, as músicas que a Teresa Caldeira tão bem apresenta no Cidade de Muros, né? É curioso pensar que esse o lugar, como que dizendo, né? E você aí dentro, estamos aqui e não nos importamos com você. Ou como afirma o próprio Djan lá no documentário Picho, metendo foda-se mesmo e detonando os muros. Ou, como me disse na época da pesquisa, um pichador lá no extinto Ponte da Vergueiro, né? Que para ele, pichar um prédio de luxo é como dizer aos moradores: cheguei até aqui, poderia ter entrado para roubar, mas hoje só vim pichar. Então, mostrar que, olha, tem a potencialidade da violência. Se quiséssemos ter até essa potencialidade da violência, nós teríamos. Mas a gente está aqui mais para denunciar e para mostrar essa exclusão, né? Para mostrar essa dimensão dos poderes e dos contrapoderes da cidade. Para pensar, e aí indo para uma reflexão mais sobre o urbano, o que o Lefebvre vai chamar espaços de representação e representações dos espaços. Na representação dos espaços como esse modo como o poder político, econômico, social pensa a cidade. Como a prefeitura pensa cidades para organizar para a Copa, como o governo pensa a revitalização da luz para que a elite vá lá na Sala São Paulo assistir com tranquilidade os concertos. E, por outro lado, esse espaço de representação, que é quem está criando espaços alternativos na cidade, formas alternativas de repensar a cidade, que aí a gente pode pensar a discussão da literatura periférica, a pichação, hip hop e uma série de outras práticas culturais e sociais, que é o próprio movimento de moradia, né, pensando na realidade de São Paulo, está pensando outras possibilidades. Pensar o urbano, como afirma o Lefebvre, para além do urbanismo, né? Pensar o urbano, ou, como diz um outro pensador, o Michel de Certeau, que em diálogo muito próximo com o Lefebvre,
Pensar as estratégias, que são o poder político, o poder público, pensar nas cidades, são as estratégias. E pensar, por outro lado, as táticas. O que são as táticas, né? As táticas as ações pequenas, minúsculas, que cada um dos agentes constrói para se contrapor essa estratégia. O que é a pichação, se não essa tática, né? E o Desertor vai falar, a tática é a arte de... Já é o Monsley? É a arte de... Já vou correr aqui para não ser consumido pelo moço. A pichação é a arte de se articular no campo do outro, né? A tática é isso, e a pichação é uma tática, é a tática de se contrapor a essa cidade segregada, de denunciar essa cidade segregada. Eu acho que isso é importante para nós olharmos, né? E aí eu vou ler uns trechos aqui, né? Desertor nos fala de relatos que pretendem narrar práticas comuns, experiências particulares, frequentações, solidariedades, lutas que organizam espaço. Com isso, o autor tenta mostrar como as ações dos usuários, que supostamente estariam entregues à passividade e disciplina, podem, se não transformar, ao menos burlar ou tirar um sarro da ordem dos poderes estabelecidos. Esse autor demonstra grande interesse nas práticas de espaço, nas maneiras de frequentar um lugar. Entende que a arte de moldar frases tem como equivalente a arte de moldar percursos, caminhos, que são os rolês da pichação, se pensarmos assim, né? Porque, para o Desertor, as maneiras de caminhar são também maneiras de fazer, e os relatos também são práticas de espaço. Ou seja, contar história também é praticar espaço, e caminhar, fazer um rolê pela cidade, marcar aquele rolê também é contar uma história, e é construir memória, né? E eu acho que essa é uma chave interessante, que eu tenho refletido mais, e que acho que vem bem ao encontro da proposta, que é a dimensão da memória. Uma pichação é um dispositivo de memória, de visibilidade, de ser reconhecido, né? E um dos títulos de um dos textos que eu escrevi é quem não é visto não é lembrado, né? Se a gente for olhar mais a fundo para a pichação e pensar toda a dinâmica, é não só quem não é visto não é lembrado, mas quem não se arrisca não é lembrado, né? Então, e que não é novo isso, né? Se a gente olha lá o Vernon falando dos heróis gregos, que é o Vernon que estuda lá a Grécia, né? Ele vai dizer, ao discutir essa Grécia antiga, né? Como que a morte situava-se na chave do esquecimento e da ausência da fama, né? A verdadeira morte. Ele vai dizer, ao falar dos heróis gregos, existir é, esteja-se vivo ou morto, ser reconhecido, estimado, honrado. É sobretudo ser glorificado, ser objeto de uma palavra de louvor, de uma narrativa que conta, sob a forma de uma gesta retomada e repetida sem cessar. Um destino por todos admirado. Nesse sentido, pela glória que ele soube conquistar, devotando sua vida ao combate, o herói inscreve na memória coletiva do grupo sua realidade de sujeito individual, exprimindo-se numa biografia que a morte concluiu e tornou inalterável. Pelo canto público dos feitos a que ele se deu por inteiro, o herói continua, além do traspasso, presente a seu modo na comunidade dos vivos. Tornada lendária, sua figura tece, associada com outras, a uma permanente de uma tradição, que a cada geração deve aprender e tornar para aceder plenamente através da cultura e existência social. Então é pensar, o monstrinho já apareceu ali, então vou só fechar, é pensar que essa pichação é uma forma de ser reconhecido, de entrar para a história, de fazer memória. Não é por acaso quando a gente pega a troca de folhinhas que a folhinha de quem morreu, quem deu a sua vida por essa prática é mais reconhecida. Ele morreu, porém ele continua vivo dentro de um grupo que de repente a gente podia pensar, é até contraditório, né? É o grupo que destrói o patrimônio? Não, é o grupo que constrói uma memória própria daquele grupo e que não se reconhece nas obras de memória oficiais, estratégicas ou das representações do espaço, mas constrói os seus espaços de representação da sua memória e a pichação é esse dispositivo de memória, de reconhecimento, de visibilidade. E aí, para fechar mesmo, eu diria que a pichação é a tática juvenil e periférica que se contrapõe ao discurso oficial, o das estratégias de gestão das cidades, do urbanismo e mesmo das formas estabelecidas de arte e intervenção artística. A pichação é a política da antipolítica urbana, é a arte da anti-arte. Despretensiosa e ao mesmo tempo engajada, e se a entendermos dessa forma, devo concordar plenamente com Efraim Medina Reis e pedir não apenas menos artistas em mais puntas,
mas também mais jovens brincando, dançando, pichando, mais velhinhos jogando dominó, também dançando e pichando, mais controvérsias, mais diálogos entre os diferentes e menos cercas que homogeneizam e excluem num mundo cada vez mais pautado pela mesmice. Enfim, mais pessoas escrevendo e reescrevendo as cidades e seus espaços por meio de suas práticas cotidianas e suas relações sociais. Que a cidade informal proporcione outras formas mais criativas e criadoras de diálogos e interação à falsa cidade formal. Menos segregação e urbanismo opressor, por favor.